Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Estamos gravando esse episódio aqui no estúdio em São Paulo e para a gente é uma honra poder recebê-los aqui, dois cirurgiões bucomaxilofacial e presidente, né, e vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Estou falando do professor e doutor Adriano Germano e do professor doutor Fernando Lima. Meus amigos, um prazer imenso poder recebê-los aqui no canal da Bucocast, falar um pouquinho sobre essa gestão 23-24 do Colégio Brasileiro e, obviamente, né, desses próximos anos, né, o que a gente tem de novidade aí do Colégio Brasileiro. Professor Adriano, seja bem-vindo. Nossa, agradeço aí a oportunidade, né, de poder estar aqui nesse bate-papo, né, que a gente pretende passar algumas informações aos nossos associados, né, uma espécie de prestação de contas, né, do que aconteceu aí durante a gestão 2023-2024 e tenho certeza que a gente vai conseguir aí passar uma série de informações importantes que o nosso associado vai ter algum tipo de proveito. Professor Fernando Lima, eu falo professor porque estou acostumado dentro dos congressos, né, assistir aulas de ambos. Seja bem-vindo ao nosso podcast, professor. Obrigado, um prazer estar aqui no Bucocast. Espero que seja uma conversa bem amena, descontraída, esclarecedora para os membros do colégio, que muitas vezes não ficam sabendo, né, do que acontece atrás dos bastidores, da nossa luta, sempre em prol da especialidade. Obrigado mais uma vez. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, esse canal tem um apoio da Traumec, então você que ainda não conhece a fábrica da Traumec ou você ainda não conhece o material também da Traumec, nós estamos colocando o QR Code aqui na tela para você apontar o seu celular para o QR Code e você receber informação do material que a Traumec tem oferecido no mercado da bucomaxilo, não só no mercado nacional, mas internacional também. Fica aqui o nosso agradecimento ao Paulo e o César Caritá. Doutor Adriano Germano, eu queria que você falasse, primeiramente, dos desafios, né, que o atual presidente, normalmente, quando ele assume, né, vem de uma gestão anterior e como que é isso, né? Como que foi para você nesse início aí no 2023? Bem, o início de uma nova gestão sempre requer, né, o entendimento de como a entidade funciona. Então, é preciso que o novo presidente ele tenha, né, esse conhecimento para poder fazer com que a sua gestão tenha um resultado mais rápido. E como eu vim já de uma gestão anterior como secretário, né, eu já atuei como secretário-geral dentro de uma diretoria, então a gente já tinha esse conhecimento e a gente pôde mais rapidamente implementar. E assim aconteceu com toda a equipe. O Fernando também já teve experiência em outras gestões e isso acaba facilitando, né, para que a gente dê o andamento correto e mais eficaz possível dentro daquela gestão. Quando você assume a presidência, né, numa gestão anterior, como que é essa transição, né? A gente, por exemplo, se a gente for falar de política, tem que trocar toda a diretoria, né? O governo, o secretário. É mais ou menos parecido isso quando você sai de uma gestão para outra? Ou você mantém, vai mudando? Só para eu poder entender como é que funciona mais ou menos isso, professor. É mais ou menos assim, né? Segue exatamente do jeito que você falou, embora, né, tenhamos... É uma estrutura muito mais enxuta, né? Sim, sim. É uma estrutura bem mais pequena. De qualquer forma, né, dependendo do grupo que é responsável, né, pela entidade naquele momento, né, ele tem toda a sua diretoria de confiança, né, e às vezes há uma renovação completa, né, e isso é relativamente comum. Mas, de uma maneira geral, por ser um grupo pequeno de pessoas envolvidas, a gente não tem tido grandes problemas não, né, Fernando? Isso tem uma vantagem, né? O presidente ele é eleito com 2 anos de antecedência. Então, quando começou a nossa gestão, o Belmiro já estava eleito. Então, ele pôde compartilhar com a gente, durante esses 2 anos, muitas das decisões e muitas das decisões que foram tomadas já pensando em anos subsequentes. Então, ele já
acaba fazendo parte um pouco da gestão, da nossa gestão, né? Porque o presidente já vem com 2 anos de antecedência. A sua A gestão já tem o eleito. a eleição exatamente, já vem com 2 anos de antecedência. Então, quando começou a nossa gestão em 2023, o Belmiro já estava eleito. Você está há quantos anos dentro do colégio? Desde 1996. Né? Então, desde 1996 eu estou já dentro do colégio, né? E isso faz com que a gente, né, já tenha um bom conhecimento da política da instituição, né? As transformações que aconteceram ao longo dos anos, não só em relação à especialidade, mas como a entidade tem se comportado, né, ao longo desses anos, com todas essas mudanças e o que o mercado de trabalho, a própria formação do cirurgião bucomaxilo também acaba né, modificando e como que isso, né, vai estar inserido no mercado de trabalho. Hoje, dentro da especialidade, a gente percebe que o cirurgião bucomaxilofacial ele tem a sua formação dentro da residência, graduação e tudo mais, só que o profissional, depois que ele vai trabalhar, que ele se insere no mercado, ele tem uma série de dificuldades, porque é uma especialidade que você requer acompanhar outros colegas, né? A formação não é somente depois que ele sai da residência, né? Ele precisa de todo um amparo. O que o colégio propõe em questão de assessorar esse cirurgião com questões jurídicas, né? Quais caminhos que o colégio oferece para o cirurgião, por exemplo, recém-formado, quando ele entra, ele faz parte, né, como membresia do Colégio Brasileiro? O colégio ele tem várias categorias, né? Então, o associado ele já pode se tornar associado antes mesmo de ser um especialista. Como acadêmico ainda. Até mesmo como acadêmico, inserido em uma liga acadêmica. Depois ele pode se tornar associado, né, quando está fazendo cursos de formação na especialidade, que é o que nós chamamos de membro aspirante. E durante esse período, né, ele tem a oportunidade de receber uma série de orientações da entidade. Orientações no que diz respeito à formação. E nessa gestão a gente inovou com outras particularidades, né? A gente inovou com a possibilidade de gerar também outros conteúdos que não apenas científicos, mas de orientação profissional, né? De carreira, de como ele deve se inserir na carreira, o que é uma carreira acadêmica, o que é uma carreira de um especialista, enfim. Isso o colégio ele tem feito através dos seus fóruns, dos seus congressos, né, das suas palestras, né, de orientações específicas para isso. E depois que o camarada se forma, né, que o nosso associado se forma, ele passa a ser um membro que a gente chama de efetivo, um membro da categoria, o colégio continua, né, oferecendo, né, benefícios que são exclusivos para a categoria do especialista, né, como, por exemplo, um seguro de responsabilidade civil, que é muito importante no início da carreira, né, Fernando? Com certeza. É muito importante porque ele está sujeito, né, a algum imprevisto, né? Ele é mais inexperiente naquele momento. Esse seguro de responsabilidade civil seria exatamente o quê? Só para eu poder entender. É mais ou menos o seguinte. Então, se você, né, você pode ser processado, né, e se você for condenado, você vai ter que pagar uma indenização, né, a um paciente, por exemplo, Sim. por algum problema que você teve, né, uma imperícia, uma Sim. negligência, coisas Sim. desse tipo. E esse seguro de responsabilidade civil, ele tem um valor X, né, onde ao pagar a semestralidade, o associado especialista automaticamente ele já tem esse seguro. Ah, perfeito. Dando cobertura a ele. Dando cobertura a ele. Isso. Então você imagina, você recém-especialista, recebe um processo e você vai ter que desembolsar 100 mil reais. Que está sujeito, que pode acontecer. Que está sujeito, pode acontecer. Isso acontece com quem faz. Sim. Né? Então isso é uma coisa que esse membro especialista recém-formado, ele já tem direito, né? Além de muitos outros benefícios. Então, ele tem, por exemplo, uma assessoria jurídica à sua disposição. Toda vez que ele tiver algum problema de natureza jurídica, ele pode buscar dentro da sua assessoria jurídica da entidade, um parecer técnico sobre aquele assunto. A entidade ela não costuma a defender causas individuais, né? A entidade, a sua assessoria jurídica, ela é para o membro adimplente, para que ele tenha
a orientação, né? Então ele recebe muitos pareceres jurídicos sobre algum assunto, né, que ele tem dúvida, o que ele está passando, ou que ele, porventura, né, possa solicitar um questionamento se aquela situação ela está dentro de parâmetros adequados ou não. Então, a assessoria jurídica vai lá e ajuda lá o associado, dando um caminho correto de como ele deve atuar. E o Brasil, geograficamente, é enorme, né? Então, as demandas, elas são bastante diferentes. Não necessariamente o que está acontecendo hoje em São Paulo é o mesmo que está acontecendo, por exemplo, no estado do Norte, Nordeste. Então, essas demandas, elas variam muito de estado para estado e a assessoria jurídica está aí para isso, para dar o suporte para o membro quando ele necessita. Uma vez que o cirurgião ele é especialista, mas ele não é membro e, e acarreta algum tipo de problema que afeta a especialidade, o colégio ele se posiciona, esse especialista sendo membro ou não, em nome da especialidade, ou o colégio, a entidade, ela só se propõe quando se faz parte da membresia, entendeu? Eu não sei se... Não, entendi. Veja só, o colégio é uma entidade para o associado. Então, ela investe no associado. Certo. Só que os benefícios são dos associados, é eles que têm direito a esses benefícios. Entretanto, quando existe algo que reflete na especialidade, vai refletir também no nosso associado. Então, o colégio ele precisa, de alguma maneira, a depender do assunto, a depender da situação, também se tornar um posicionamento. Sim. Então, e muitas vezes, aquele cirurgião que não é membro do colégio acaba se beneficiando de determinados posicionamentos, né, mesmo sem ser membro da entidade. Então, assim, a entidade ela congrega esses especialistas, né, e trabalha para esses especialistas. Né? E, entretanto, né, acaba acontecendo isso que eu acabei de relatar. Porque a especialidade, ela, seja ele membro ou não, né? Quando se trata do nome bucomaxilo, né? A entidade automaticamente reflete, né? Mesmo se esse profissional está ou não inserido dentro da instituição. Por isso que eu perguntei, porque eventualmente acontece alguns casos, né? A gente que envolve a especialidade. Então o colégio sempre está atento com relação a isso para se posicionar. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Professor, eu queria que você falasse com relação às notas técnicas durante a gestão que foram publicadas, o que durante esse período 23 e 24, quais foram os avanços, o que foi incorporado com relação a isso? Bem, durante a gestão a gente publicou o segundo manual de parâmetros e orientações de procedimentos de cirurgia bucomaxilofaciais e OPME. Tá? Então, isso aí já é um documento bastante conhecido dos especialistas, né? Os auditores também usam muito essa ferramenta, né, para poder fazer perícias, auditorias, para ver se aquela prescrição está correta ou não, se está baseada em evidências científicas, né? E as próprias operadoras hoje já usam esse manual de boas práticas, né, como referência para eles estarem tomando decisões quanto ao uso de OPME. De forma racional. E só que, paralelamente a isso, né, não são todos os documentos que são perfeitos. Né? Os documentos eles não conseguem, né, preencher todas as lacunas. Precisam estar se renovando constantemente. Isso. E especificamente o manual, ele requer um longo período de confecção. Né? Mesmo essas atualizações, elas requerem um estudo aprofundado, porque ele é baseado, né, em uma estrutura científica, né, que requer um tempo para ser confeccionado. E aí vieram as notas técnicas. O que é que as notas técnicas elas acrescentaram? É que as notas técnicas elas acabam sendo importantes porque elas são mais abrangentes. Né? O próprio manual de OPME ele é um pouco mais restrito, mais técnico
né, em códigos, em informações, é muito mais restrito. Mas esse manual, só para eu, não cortando você, mas querendo entender melhor. Esse manual, ele vem não é do colégio, esse É do manual colégio. é do É colégio. do Foi colégio. confeccionado todo Pelo colégio. pelo colégio. Pelo colégio. Tá, e esse Toda a manual... pesquisa e confecção desse manual, tanto de código de procedimento quanto utilização de OPME, foi todo realizado com suporte do Colégio que Brasileiro de serve Cirurgia. tanto para as operadoras, Como para os cirurgiões. hospitais, cirurgiões envolvidos dentro dessa área. Isso. Exatamente. Perfeito. Então, nós, durante a nossa gestão, a gente conseguiu publicar o segundo manual, já com atualizações do anterior, então já foram incorporados, né, outros procedimentos, incorporados outros OPMEs, enfim. E as notas técnicas, elas focaram em alguns conflitos mais importantes. Então, existia um conflito muito importante que era das próteses de ATM, né, as customizações, dessas, né, o uso dessas próteses de articulares e também da artroscopia, né, da ATM. Então, nós conseguimos, através dessas duas notas técnicas, que foram notas técnicas bem amplas, né, na abordagem, destravar muitos processos judiciais, né, diminuir a questão da judicialização. Qual que né? era a dificuldade para poder entender que havia antes e que com essa nota que vocês incorporaram, essa questão técnica, melhorou? Por exemplo, O respaldo científico da entidade pela sua respeitabilidade, né? Quando você tem uma nota técnica que é assinada pelos maiores nomes da especialidade no Brasil, com expertise naquele assunto, você acaba criando um ambiente, né, de respaldo para que o cirurgião que tem algum tipo de problema, né, administrativo ou judicial, e até mesmo, né, os peritos que podem ser, que vão gerar, né, o parecer final, né, eles possam utilizar essas notas técnicas como um parâmetro a ser seguido de orientação. Né? Então, essas notas técnicas elas acabaram sendo bastante proveitosas, e estão sendo ainda bastante proveitosas. tem funcionado, presidente? Hã? Tem funcionado Sim. tem na prática? E, Tem? inclusive, isso tem sido, né, a gente tem sido abordado, né, muitas vezes por colegas, dizendo, olha, aquela nota técnica ela foi muito importante, aquela nota técnica me salvou, aquela nota técnica ela acabou diminuindo muito o conflito, e assim a gente tem recebido um bom feedback nesse assunto. E temos aí duas notas técnicas ainda em confecção. Se não sair nessa gestão, provavelmente vai sair na gestão do professor Belmiro, que é uma nota técnica de reconstrução, né, reconstrução óssea, e uma outra nota técnica falando sobre, né, a remoção de dentes, né, dentes inclusos, principalmente dentes retidos, em ambiente hospitalar. Que esse é um tema que dá um podcast aqui, né, quando você fala com relação a isso, e que por um bom tempo esse assunto de cirurgias ambiente ambulatorial e hospitalar se divide muito com relação em que momento esse paciente deve ser indicado para fazer no hospital. Né? Esse manual, né, ele dá essa direção quando o paciente precisa ser feito em ambulatório ou hospitalar. Como que é isso? Só para a gente poder entender, professor. Bem, assim, o manual ele é um pouco mais simplificado nisso aí. Então, ele não vai na indicação do procedimento. Ele parte a partir do momento que o procedimento está indicado, quais são os códigos que nós vamos utilizar e quais tipos de material. Ele não vai além disso, ele não vai na indicação do procedimento. Tá. E esse conflito, né, essa discussão que se tem é justamente na indicação do procedimento. Que esse é o problema, na verdade. Isso quando aqui que eu vou fazer... indicar fazer um procedimento de cirurgia oral no consultório e quando que eu vou indicar fazer em ambiente hospitalar. Esse aqui é o grande conflito. Porque a gente teve casos recentes de problemas com pacientes que fizeram cirurgia em ambiente ambulatorial. E isso até que ponto a gente consegue, como indicação,
o cirurgião pode indicar para o hospital, fazer a cirurgia em ambiente hospitalar, já que na maior parte das vezes a operadora ela tem uma dificuldade de aceitar isso, já que isso é um procedimento que pode ser feito em ambiente ambulatorial, né? Especificamente sobre esse assunto, né, dentes inclusos, nós fizemos um manual, né? Existe um manual que está no site do colégio, tem orientações do paciente, se ele entra lá, né? O site do colégio é www.bucomaxilo.org.br e nós criamos um manual, tem um manual bem interessante com as principais perguntas e respostas, né, sobre a indicação, né, de exodontia dos terceiros molares, principalmente, tá certo? Se usa antibiótico, se não usa, quem seria um bom caso para ir para o hospital ou não, os principais tipos de complicação. Tem um manual lá. Tem um manual bem interessante, está publicado na nossa página da entidade. Esse manual qualquer, mesmo não associado, pode baixar e tem lá as explicações muito bem detalhadas e atualizadas. Não está na pauta, mas o que não eu está na página, na parte restrita do site, ou seja, como o Adriano falou, qualquer profissional pode ter acesso ali, até leigo, fora da especialidade, pode ter acesso e buscar essas informações. O bucomaxilo é o profissional indicado para fazer esse tipo de procedimento, doutor, do seu ponto de vista? Em termos de mais capacitado, sim. Né? Você sabe que qualquer profissional, uma vez graduado em odontologia, ele pode executar a cirurgia do dente incluso. Né? Mas se você perguntar quem é o profissional mais capacitado, mais habilitado, que teve mais treinamento, e obviamente por ter mais treinamento, né, mais habilitação, então provavelmente ele vai executar melhor e vai ter menos problemas. Né? Então nesse sentido, sim. Eu queria que você falasse com relação às recomendações para cirurgias estéticas, o que o colégio vem trabalhando com relação à questão de contribuir com relação a maior segurança no atendimento dessas cirurgias, já que hoje a cirurgia estética tem estado no topo, vamos dizer assim, né, de procedimentos de procura, e também tem chamado muito atenção, né, nas mídias com relação à questão de problemas que acontecem com relação às cirurgias estéticas da fase. Como que o colégio tem se posicionado e o que tem contribuído com relação a isso? Bem, o colégio está muito atento às mudanças que ocorrem na sociedade, né? E, obviamente, na própria especialidade. E o colégio se preocupa bastante com o nome da especialidade, né? E a gente tomou a decisão, né, logo que assumiu, da gente nomear uma comissão. Essa comissão ela tinha por objetivo apresentar um estudo à gestão, para que a gestão pudesse analisar, né, quais os parâmetros que poderiam ser, né, utilizados para que o cirurgião bucomaxilofacial que tivesse, né, interesse, né, em trilhar por este caminho da cirurgia estética da face, né, deveria ter como o mínimo de formação. Então, essa comissão, né, ela realizou um estudo durante praticamente 2 anos, né, e fez uma proposta. A diretoria analisou essa proposta e resolveu publicá-la agora no COBRAC 2024 na cidade de Belém. Então, o que a gente pretende com esse parâmetro é justamente isso, é balizar para uma formação mínima que a gente considera a mínima ideal, não é uma formação, mas uma mínima formação, porque como instituição, né, como entidade, né, associativa, né, é uma das nossas missões, né, sugerir, né, níveis de formação para o especialista, para que a gente consiga manter o alto padrão, né, da especialidade. Então esse é das nossas missões, né, zelar por isso. E foi isso que aconteceu. Então, quando a gente publicou, a gente criou, né, esses parâmetros, a gente também orientou em diversos aspectos
para que esse cirurgião, uma vez, né, interessado em trilhar pelo caminho da cirurgia estética da face, ele teria que cumprir requisitos específicos para ser bem habilitado e, consequentemente, né, ter o mínimo de problema possível aí, né, uma vez que esses problemas eles podem de fato gerar, né, um ambiente muito ruim para a especialidade, não só, né, principalmente em relação à sociedade, né? A sociedade vê, né, aquele profissional como um profissional que está causando algum tipo de prejuízo, né, uma vez. E a gente não quer que isso aconteça, pelo contrário, a gente quer que os pacientes sejam cada vez mais satisfeitos e se sintam seguros ao serem tratados por nossos membros. Dentro da especialidade, a gente faz algumas perguntas aqui quando a gente tem uns podcasts, e já alguns colegas mencionaram assim uma certa, não sei se a palavra seria preconceito, mas assim, o cirurgião bucomaxilo, quando ele faz esse tipo de procedimento, parece que ele não é muito bem visto dentro da especialidade. Isso comentário, né, de colegas que passam por aqui, ele é da ROF, é o bucomaxilo, porque tem aquele negócio do bucomaxilo raiz, o cara do trauma, o cara das cirurgias. Aí, de repente, esse cara tá fazendo, sei lá, uma bichectomia, um botox, algo desse tipo. Não tem nada disso, né? Ou é muito de cada um individual? Não, é muito de cada um individual, mas é porque precisa separar as coisas. Exatamente. Né? A gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Não, você entende? Você entendeu? Existe a cirurgia bucomaxilofacial e existe a ROF. E no meio uma interseção aí entre essas duas especialidades, tem as cirurgias cosméticas da face. A gente tem que entender que o cirurgião bucomaxilo é a pessoa mais preparada para estar fazendo procedimentos cirúrgicos quando está relacionado à cirurgia estética da face. Isso aí não tem como. Pelo treinamento que a gente tem, tanto com trauma, com cirurgia ortognática, como, assim, não tem como comparar um aluno de harmonização facial que faz um curso de 24 meses, com poucas horas de carga horária, está preparado não só para fazer, mas como atuar nas complicações desses procedimentos cirúrgicos. Não estamos falando aqui de preenchimento, botox, estamos falando de procedimentos cirúrgicos na área de cirurgia cosmética da face. Então, assim, só para complementar o que o Fernando falou, a gente tem que considerar que para se fazer uma cirurgia estética da face tem que ter formação cirúrgica. E a formação cirúrgica requer tempo. Não só a formação cirúrgica no procedimento específico da cirurgia estética da face, mas a formação cirúrgica em uma série de outras situações que a especialidade de cirurgia e traumatologia tradicional, né, bucomaxilofacial tradicional tem. Então, assim, esse preconceito, na verdade, que você comentou aí, é muito da questão das gerações, né? Você tem hoje, militando aí na nossa entidade, diversas gerações, né? Pessoas bem mais velhas, pessoas em um nível intermediário e pessoas mais jovens, né? Em vários países, muitos cirurgiões bucomaxilofaciais não têm interesse por cirurgia estética da face, né? Então, eles ainda estão dentro daquela cirurgia tradicional. Já outros cirurgiões bucomaxilofaciais têm interesse por essa, digamos, entre aspas, uma sub-área da cirurgia bucomaxilofacial, que é a cirurgia estética da face. Então, tem muita questão do mercado também em cada país. Isso, e muito né? mais do que você falou do preconceito, que nós, como gestão, que a gente luta mais é por uma formação básica e consolidada na cirurgia bucomaxilofacial. Formação no estilo residência com no mínimo 8.640 horas. E a partir daí, você está respaldado, sim, para buscar novos rumos. Uma vez que o cirurgião ele tem a formação adequada, se ele faz preenchimento, se ele faz... É indiferente. Exatamente. Isso aí é porque... teve um colega e outros que passaram por aqui. Quando você fala que você faz harmonização facial ou você tem um pezinho na ROF, a bucomaxilo, cirurgião é só quem faz ortognática, quem faz ATM, quem faz prótese, quem faz trauma. É meio que parece que o negócio fica meio que separado ali, né, dessas áreas e não tem nada a ver. Não tem é nada isso. a ver. O que tem, assim, do ponto de vista que a gente precisa deixar bem claro
é que não dá para pensar em cirurgia estética da face sem formação cirúrgica adequada baseado naquela cirurgia bucomaxilofacial tradicional. Eu não posso dizer que eu sou um cirurgião bucomaxilofacial sem ter passado, né, por elementos da cirurgia bucomaxilofacial tradicional que dá formação ao cirurgião. Cirurgia ortognática, trauma, cirurgia De ambulatorial, patologia. cirurgia das patologias, então ATM, cirurgia articular. Então, quando eu tenho essa formação, né, eu tenho uma formação cirúrgica e eu vou complementar ou vou me aprofundar em outras áreas específicas, entre elas a cirurgia, né, estética da face. Assim, só para complementar, então, muitas vezes o camarada faz cirurgia bucomaxilofacial, né, como nós dentistas, que pagamos diversas outras disciplinas, mas a gente depois escolhe em que a gente quer trabalhar. Então, Perfeito. eu vou fazer prótese, vou fazer dentro da faculdade endodontia, mas eu não vou trabalhar depois com isso. Mas eu tenho que ter essa formação para poder interagir com os colegas, para poder compreender uma série de outras coisas. Então, a mesma coisa acontece se eu tenho interesse de fazer cirurgia estética da face. Eu tenho que ter uma formação geral, ampla. Eu tenho que saber prescrever o paciente, eu tenho que saber Lidar com a complicação. lidar com a complicação, conhecer os princípios básicos da formação cirúrgica, os princípios de técnica cirúrgica, tem que saber tudo isso para depois, né, começar a trilhar outros caminhos. Então a preocupação da entidade é essa. A entidade é totalmente contra o que estão fazendo hoje. A gente percebe muitas vezes, né, que existe cursos, inclusive chamado cursos casadinha, né, que a gente já apelidou, né, de curso casadinha, que o camarada, né, ele tem um curso de cirurgia e harmonização orofacial junto. De final né? de semana, De final com de semana. módulos, Então, isso fora totalmente do padrão que a entidade então esse- prega, que é a formação do tipo residência. E uma outra coisa que nos preocupa é aquele curso de cirurgia bucomaxilofacial, onde, né, o método tradicional de formação do cirurgião, ela ficou de lado, né? Esse conhecimento que eu acabei de falar ficou de lado, e dentro do curso de cirurgia bucomaxilofacial estão se colocando apenas esses elementos de cirurgia estética da face. Então, acaba que é uma maquiagem, né, para uma execução de um curso que não é, na verdade, de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, a entidade, ela, por isso que diante dessas transformações todas da sociedade, da própria formação do cirurgião bucomaxilofacial, tudo que tem acontecido, né, o colégio precisava, de alguma forma, né, ter algum parâmetro, alguma orientação, né, para que os novos cirurgiões, ou os cirurgiões interessados, porque não são todos que querem, como você falou, né, trilhar esse caminho, tenham, né, algo que deve ser seguido, né, com um mínimo de orientação por pessoas que têm mais expertise, que têm mais experiência, por experiência, né, de outros locais, de outros países, né, que o cirurgião bucomaxilofacial acaba executando esses procedimentos com mais segurança. Hoje, por exemplo, a gente tem os cursos de cirurgias da face, como aquelas lipo de papada, bichectomia, esses implantes, né, faciais que hoje está se usando muito. A entidade defende que esses procedimentos cirúrgicos da face, ou ele tem que ser feito por um médico, que seria um médico cirurgião, enfim, ou um cirurgião bucomaxilo. É mais ou menos isso. Isso, da mesma forma, né, que o dentista ele precisa de uma formação cirúrgica, o médico também precisaria de uma formação cirúrgica. Então, um médico com formação em clínica geral também né, segue o exemplo. mesmo exemplo. Né? Então, assim, precisa de fato de uma formação cirúrgica. Né? Então, Como diminuir isso, presidente? Porque isso está... a gente tem a Agape, né, que a gente organiza cursos e eventos, a gente participa de diversos cursos e a gente vê muitos cursos com prática e o dentista
fazendo esse procedimento e não ter conhecimento de fazer uma incisão certa, assim, princípios básicos da cirurgia. Como a entidade consegue. Existe força para poder tentar inibir? Quais são os órgãos? Porque o que acontece é o seguinte: as cirurgias hoje cosméticas da face, elas têm tido uma procura muito alta por conta da parte do apelo estético. O cirurgião dentista precisa se movimentar no mercado falando de ganhar. Então, essa é a grande verdade. Eu preciso movimentar o consultório, fez lá ortodontia, endodontia, agora tem um curso de cirurgia que todo mundo está procurando. É blefaroplastia, é essas cirurgias que a gente sabe que a mulherada está procurando. E isso está aumentando. Isso você vê um curso a cada esquina. Você entra no Instagram, tem toda hora alguém. E muitas das vezes, formadores que também não têm a formação como um cirurgião. Como que você consegue trabalhar no meio desse mercado em alta velocidade assim? Não é fácil, não nem é um fácil. pouco. Mas, assim, uma coisa que é importante é a informação. A gente precisa cada vez mais informar a população, né? Informar a população precisa cada vez mais saber, né, a quem ela deve procurar, né? Quais são, né, esses parâmetros mínimos elas devem conhecer, né? E é mais ou menos o seguinte: você vai lá no dentista, né, para fazer uma prótese e você muitas vezes não sabe se aquele camarada é um especialista ou não. Então, os pacientes às vezes procuram os profissionais sem qualquer tipo De referência, né? de Principalmente hoje em referência. dia, por conta das redes sociais. Isso. Então, o cara vê Sim, lá no o cara Instagram, tem né? 200 mil seguidores, mas o Lattes dele não diz nada. Então, O Lattes é o o currículo. currículo Isso. Lattes da plataforma. Exatamente. Então, assim, do CNPq. nós precisamos o quê? Nós precisamos passar mais essa informação para a população. A gente tem tentado, né? O site da entidade é uma ferramenta importante, lá tem muitas informações, de fato. Nós atualizamos o site nessa gestão, é um site novo, cada vez melhor. Inclusive, hoje, né, o cirurgião associado, ele tem, né, além do seu nome, né, que vai estar lá exposto quando há uma procura por um especialista em uma determinada cidade, em alguma determinada localidade, ele vai ter a opção de colocar seu Instagram, seu Facebook, seu LinkedIn, Página de site, página de site pessoal dele. link do currículo Lattes. Então, e se ele está ali dentro da entidade, né, ele tem um mínimo de formação necessária. Então, ele já é um profissional diferenciado. Então, é isso. O colégio ele tem que prezar por ter membros com formação. Né? Exatamente isso. Desculpa, Adriano, te interromper, mas o mal profissional vai ter em qualquer área. Não tem jeito. A gente não pode ficar brigando, buscando uma luta como essa. O que a gente tem que fazer é brigar para fortalecer a formação do membro do colégio e dar respaldo para que aquele membro que tem uma boa formação ele possa mostrar a qualidade do trabalho dele. A gente tem que brigar por quem é membro, por quem está ali, por quem joga ao nosso lado. Não adianta a gente estar buscando, preocupado com maus profissionais que vão ter em qualquer área, em qualquer especialidade. E vale salientar, né, que a nossa entidade também tem um comitê de ética, né, independente da diretoria. Então, que denúncias podem ser feitas, uma vez o profissional, né, estiver indo contra a questão ética. Se o profissional não estiver correspondendo à altura, ele pode ser realmente denunciado dentro, né, daquilo que ele está infringindo. E uma vez o comitê de ética achando que de fato aquele profissional, né, não está correspondendo a determinadas normas de conduta, né, ele pode ser simplesmente expulso da entidade. Então, Existem diversos tipos de punição e a mais grave a mais grave é a expulsão. do Então, colégio. assim, eu acho que, considerando essa proliferação de cursos de odontologia, proliferação de cursos de especialização, nós temos que lutar por uma entidade cada vez mais capaz de selecionar profissionais qualificados. Então, não é
não entendam como uma entidade restritiva, porque qualquer pessoa pode entrar, desde que tenha qualificação mínima necessária que nós consideramos como sendo a qualificação ideal. Então, a entidade tem que buscar nisso, porque na hora que um paciente, né, entra no site e diz, olha, lá o doutor Fernando Lima é realmente membro do colégio, ele é um profissional diferenciado. Quando um diretor clínico de um hospital busque, você tem lá a tua referência, que você é membro titular do colégio, você é o elite da entidade, então você sabe que aquele profissional é um profissional qualificado. Então nós temos que transformar cada vez mais, né, a entidade como um elemento de um grupo de profissionais que, de fato, são profissionais mais capacitados, mais bem treinados e eticamente também. Né? O comitê de ética ele veio para isso, porque não adianta nada a gente estar diante de profissionais com extrema qualificação, mas que eticamente, né, não agem de maneira adequada. De maneira adequada. Então, casar a questão científica, técnica e ética é, de fato, o padrão ouro. E é isso que a gente está buscando. Então, o colégio está muito à frente de muitas entidades, não só na odontologia, como na própria área da medicina. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, Bucocast, pelo canal do YouTube, e também você pode acompanhar a nossa página no Instagram. Aproveitando aqui, fazer um agradecimento à Traumec, que tem sido parceira do canal da Bucocast. Você que ainda não conhece a Traumec, nós estamos colocando o QR Code aqui na tela, você pode apontar o seu celular para o QR Code e ter mais informações, né, com relação aos materiais que a Traumec tem disponibilizado no mercado da bucomaxilo e em outras áreas também, tanto no mercado nacional como no mercado internacional também. Fica aqui o nosso agradecimento ao Paulo e ao César Caritá, nosso muito obrigado. Doutor, eu queria que você falasse com relação ao programa de residência, né, da entidade. Tem um programa, né, que é o PAER. Eu queria que você falasse dessa gestão, quais foram os aprimoramentos, os benefícios que a entidade conseguiu nesses últimos 2 anos com relação a isso. Esse programa é um programa inédito, né? É a primeira vez que a entidade lança um programa como esse, credenciando residências ao mesmo tempo, fazendo com que os preceptores dessas residências credenciadas dessem aula de forma semanal para todos os programas credenciados. Então, mais de 50 programas recebendo aula semanal. Legal. Então, dentro de assuntos devidamente planejados, que nós consideramos como assuntos essenciais para a formação. Só residente ou especialista? Só as residências, né? Só as residências. Né? Como o colégio reconhece, né? Como o colégio reconhece que o melhor método de formação é a modalidade residência, né? A modalidade com mais de 8.600 horas, 60 horas semanais, né? Informação integral, dedicação exclusiva. Então, o colégio ele se propôs a incentivar essa formação, credenciando essas residências, ao mesmo tempo que ela credencia, ela oferece aulas semanais, oferece a possibilidade dos residentes e preceptores fazerem rotações nacionais e internacionais, né? Então, o residente ele pode pleitear uma rotação em outros serviços pelo Brasil, a gente intermedia isso, e ainda auxilia financeiramente, né, esses residentes quando são aprovados, né, e até mesmo internacional. Então, esse ano, durante a gestão, nós tivemos, né, não só residência, mas também agora recentemente um preceptor de uma das residências que também está indo para uma rotação internacional, sendo intermediado por nós, como também tendo auxílio financeiro, né, da entidade, né, que está patrocinando aí em parte essa ida desse profissional. Então, o PAEL veio justamente com essa missão e agora ela ficou institucionalizada, né, dentro agora do estatuto, onde as gestões seguintes elas devem, né, continuar esse programa da mesma maneira, fazendo alguns ajustes, obviamente, mas o esqueleto, digamos assim,
deverá se manter. Só lembrando, né, que o PAER não são aulas avulsas, né? Tem uma comissão do PAER, e aí a gente também não pode deixar de agradecer a professora Marisa Gabriele, ao professor Lioge, o professor Rafael Seabra, que montaram esse programa. Não são aulas avulsas, eles montaram um programa com os principais tópicos da especialidade para os residentes e buscando professores de dentro das residências credenciadas. Isso aí foi uma coisa inédita dentro do colégio, que assim, a gente só recebeu elogios de quem está envolvido com formação, enfim, tanto os alunos quanto os professores. Foi realmente muito bom. Porque essa questão da formação, ela é o pilar da especialidade. Né? Então, se a gente não investir nisso e sempre buscar uma formação de excelência, a gente acaba se perdendo a respeitabilidade, a credibilidade diante da sociedade. Né? Então, o colégio ele tem que prezar, né, por essa missão aí da alta qualificação. E o PAER veio justamente para isso. Então, nós acreditamos que o PAER vai ser ampliado cada vez mais, no sentido de trazer novas rotações, né? Credenciamento de novos programas de residência. Credenciamento de novos programas. Né? O colégio tem investido, né? Não tem medido esforços junto ao Ministério da Educação, Ministério da Saúde, né? E até mesmo junto ao CFO, né? Conselho Federal de Odontologia, no sentido de tornar, né, os programas de residência a única maneira de formar o cirurgião bucomaxilofacial. Né? Vamos lá, eu quero abrir aqui fora da nossa pauta, que a gente tem uma pauta aqui, alguns minutinhos para a gente falar um pouquinho mais sobre a questão da formação. Essa é uma pergunta muito frequente aqui que eu faço para os colegas que vêm ao nosso podcast. E eu não vou perder a oportunidade de fazer a pergunta a vocês. Hoje nós temos o profissional cirurgião bucomaxilofacial, que ele tem a formação por residência, né? E tem a formação por especialização. Como que você enxerga a questão da formação desse profissional, já que hoje nós temos, por exemplo, uma cidade como Campinas, que tem hoje, eu acho que o Mário Gatti, não me lembro exatamente quantos hospitais, mas você tem 3, 4 residentes num hospital, e hoje você tem uma demanda gigante, né? E aí você vai na São Leopoldo Mandique, por exemplo, vou dizer aqui, uma universidade que tem lá 30 alunos fazendo especialização. Como que você enxerga o futuro da especialidade, já que a especialização não vai parar, ela vai continuar crescendo? Minha pergunta é, você não acredita que lá na frente o colégio vai precisar criar algum meio que a gente consiga, porque o bom cirurgião hoje, nós temos grandes nomes dentro da especialidade que não fizeram residência, que fizeram especialização. E a gente pode citar diversos nomes aqui. Eu queria, não colocando vocês numa sinuca de bico, mas eu acho que vocês são, né, como representantes da entidade, poder falar um pouco mais sobre isso, porque eu vejo que o profissional que está fazendo especialização, ele também é um profissional que pode se destacar, né? Se destacar. Pode se destacar. Nos fala um pouquinho sobre isso. Vamos fazer uma pequena reflexão. Quando a especialidade foi criada, ela foi criada por pessoas com algum notável saber autodidata. Exato. Né? Então, assim, eles não fizeram residência, né? Eles fizeram especialização, eles eram autodidatas. Você é da especialização ou da residência? Eu sou da época já que a gente fazia uma pós-graduação em nível mestrado e doutorado, onde a gente tinha um estrito senso em um formato de residência. Mas classicamente não era uma porque residência. Na sua época não tinha residência. Na minha época não existia. Eu fui da época das primeiras residências. Das primeiras residências. Então, assim, então isso que você está falando, muitos profissionais, né, eles caminharam, né, em uma outra formação, porque na época ela não era uma formação que era oferecida, né, a contento no Brasil. Hoje é uma outra realidade. Hoje você tem formações no Brasil inteiro. Você tem praticamente todos os hospitais universitários com residências em bucomaxilofacial. E só abrindo um parêntese, o colégio ele não é contra a especialização.
Você pode ter uma especialização dentro dos moldes que a gente prega como os moldes mínimos para uma boa formação. Você pode ter uma especialização com dedicação exclusiva, mais de 8.600 horas e assim por diante. O colégio não é contra a especialização, é contra a especialização fora desses moldes, desse modelo de dedicação exclusiva, de modelo de residência. Isso é ruim para a entidade, ô doutor? Inclusive, dentro do nosso programa PAE, existem algumas especializações na modalidade residência. Né? Dentro do programa Dentro existe. do programa de PAE existem algumas especializações, mas na modalidade residência. Então, assim, porque classicamente, para você chamar de residência, tem que haver o apoio financeiro. Tem que ter bolsa para o O aluno residente. tem que receber uma bolsa. Tem que receber uma bolsa, entendeu? Então existem especializações que ele não recebe bolsa, pelo contrário, ele paga, mas a formatação do curso segue um padrão de residência. Então isso a gente incorporou também no PAE. Que existe certo? em algumas universidades, em alguns institutos, em algumas associações, em alguns hospitais. Que faz parte, que tem o aval do colégio. Que tem o aval do colégio. Que são especialização que o colégio reconhece. Na modalidade modalidade residência. Perfeito. E a gente criou agora, né, a prova de proficiência em CTBMF, em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, a partir de junho de 2025, para ser um membro efetivo, ou seja, um membro especialista reconhecido, se você não for oriundo de uma residência de 8.600 horas, você for oriundo de um curso de especialização, você precisa passar nessa prova. Você tem que passar nessa prova para você ser reconhecido como um membro especialista. Então é como você falou, nós vamos ter alunos de especializações bons, bem formados, alunos que buscaram conhecimento, às vezes dentro da residência, fora da residência, fazendo curso, fazendo fellow, fazendo várias outras coisas, às vezes até mais bem formado do que da própria residência. Então, a gente não pode deixar também essas pessoas de fora, até que os programas de residência sejam cada vez mais ampliados, sejam cada vez mais oferecidos. Então, nessa prova de proficiência, ela vai contemplar justamente esse profissional. Então, esse profissional ele vai precisar provar, né, que ele tem uma boa formação mínima. Uma formação mínima necessária. Então, esse é o objetivo. E isso é algo bastante interessante. Então, assim, muita gente da minha geração, ou anterior minha geração, não tinha residência. Não tem residência. Né? Mas a gente reconhece hoje, né, porque é um parâmetro mundial, né, que é o melhor formato. A formação evoluiu, né? Então a gente tem que buscar essa evolução sempre. Assim como as técnicas cirúrgicas evoluíram, a formação evoluiu. Então a gente tem que buscar estar sempre tendo o melhor e oferecendo o melhor para os membros. E qual é a melhor formação hoje para o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial? É nesse molde de residência. Isso não só para o colégio, na área médica também. Esse é o padrão ouro de formação. Então, é isso que a gente tem que buscar, né? E incentivar, né? Essa formação, né, cada vez melhor. Então, isso é um objetivo da entidade e a gente vai continuar insistindo. Você vê que dentro dos fóruns de discussões, né, dentro dos congressos, sempre tem isso aí, né? E a gente tem visto a sociedade cada vez mais, né, atenta a esse aspecto, e os próprios egressos do curso de odontologia, né, buscando sempre, né, esses nichos de formação na residência. Ou seja, professor Fernando, o colégio ele não é contra o especialista de especialização. Na verdade, ele é contra o modelo de formação. O colégio não é contra o aluno oriundo de uma especialização, desde que essa especialização siga os moldes que são orientados lá no nosso parâmetro de formação, cumprindo todas as áreas de atuação da especialidade e assim por diante. Hoje nós temos um número de especialização assim grande, né? Muito mais do que formação de residentes, né? Muito mais. Dentro desse modelo que o colégio defende, né? Diríamos que hoje a gente tem
10, 15, 20% dessa formação dentro desse modelo? Assim, 30%? Tem uma Eu imagino em torno de 20%. 20%? Em torno de 20%. Ah, Porque assim, tá bem a abaixo, gente né? não Vamos tem, dizer assim, né? a gente não tem um número de especialização, né? A gente não sabe exatamente o número de especialização de cirurgia bucomaxilar no Brasil, né? Então, isso é um dado que não é oferecido de forma transparente pelo Ministério da Educação, entendeu? E acaba que a gente não tem condições de chegar a esse número preciso, mas a gente estima mais ou menos isso, né, Fernando? Em torno de 20, 30%, no máximo, eu acho que é mais ou menos isso aí. Uma especialização hoje é o quê? Ele tem que ter um hospital, um instituto, para abrir uma especialização. Porque hoje a gente vê, eu já me deparei, especialização aqui no instituto tal de bucomaxilo. E aí você fala assim, nossa, cara, mas como uma especialização? E às vezes instituto assim que você não vê nem... Porque a legislação, ela tem muitas brechas, né? Então, às vezes, aquele local, aquela associação, ela faz um convênio com universidades privadas, né? Que chancelam aquele curso. Que assinam por aquele Que curso. assinam por aquele curso. Entendeu? E aí acaba acontecendo isso. Então, porque... assim, porque para você montar um modelo de formação, né, que de fato contemple tanto essa carga horária, como também repetições de procedimentos e o escopo da especialidade, requer muito tempo e requer infraestrutura, né? Então, não é algo tão fácil de fazer, né? Mas, assim, o governo federal, por exemplo, recentemente lançou um novo edital aí de residências em área profissional de saúde. Então, muitos cursos de especialização, né, podem concorrer, né, e transformar os seus cursos de especialização em cursos de residências aprovados pelo Ministério e também com a possibilidade de bolsa, né? Então, isso tem ocorrido. Então, assim, então essa questão ela é muito sensível, porque a questão mercadológica, né, ela é muito... tem um apelo muito grande. Então, se dá lucro, né, então, às vezes, eu abro um curso de qualquer jeito, vai dar lucro, eu estou interessado. Pelo negócio, né? Acaba... negócio. É o negócio e o papel aceita tudo. Ele bota no papel que vai ter hospital, que vai ter carga horária e na prática não é nada disso. Doutores, falando sobre curso, o colégio tem um programa de cursos que é da marca colégio, né? Isso já existia antes, foi instalado isso na sua gestão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses cursos. Isso aí foi uma inovação, né, Fernando? Então, o curso da marca colégio, o nome marca colégio, né? Porque ele é um curso organizado pela entidade, ele é um curso presencial e é um curso de treinamento, é um curso de formação de fato. Ele não tem só a parte teórica, né? Ele tem algum tipo de treinamento. E isso a gente conseguiu implementar, né? Geralmente são cursos para um número reduzido de profissionais, membros, exclusivamente todos os para cursos membros. Foram lotados, né? Foram full, assim, logo abriu a inscrição, estava lotado com menos de 24 horas. Com lista de espera, né? Com lista de espera, porque é um curso gratuito para o membro e normalmente a gente teve muito cuidado também na seleção dos professores para que fosse um curso que tivesse um respaldo técnico-científico muito grande. Isso aí era uma demanda dos membros, né? Cursos, principalmente cursos com hands-on e com essa estrutura de professores e de material, de manequins que a gente pôde oferecer nessa gestão. Foi realmente uma bola dentro da nossa gestão. Nós conseguimos montar 10 cursos durante a gestão, foram 10 cursos que ocorreram, né, em diversos estados do Brasil. Né? Então, tiveram cursos em Belém. Contemplamos todas as regiões do Brasil. Isso. Né? Todas as regiões do Norte, Brasil. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. A gente conseguiu trabalhar 3 temas: cirurgia ortognática, trauma facial e reconstrução óssea e implantodontia. Então, foram os temas mais trabalhados e o feedback também dos associados foi bem interessante.
E o curso da Marca Colégio é isso. Ele é organizado por nós, mesmo que haja a empresa que apoia o curso, mas ele é um curso da entidade. Então, o viés comercial ele é minimizado. Né? Porque, às vezes, quando você tem um curso daquela empresa, a empresa ela acaba trazendo muito Pro negócio. pro negócio dela, que Sim. é, né, relativamente comum. E a gente não. O nosso objetivo, embora tivéssemos o apoio das empresas, né, a organização era da entidade. Era um apoio técnico, né? Para o suporte de Isso. material, motor e assim por diante. Que teve diversos benefícios, né? Quando você fala na questão de parcerias com empresas, que foram gerados na sua gestão algumas parcerias, né? Sim. Os cursos da Marca Colégio é um exemplo. Nós tivemos 3 empresas que vestiram a camisa dos cursos da Marca Colégio. Eu queria até aproveitar aqui a oportunidade, né, e agradecer a eles, né? A Traumec, que nos apoiou em cursos da Marca Colégio, a Tecniport e também a Bioinnovation. E a Bioinnovation, a gente também não pode esquecer da, Do clube. do clube de benefícios, né? Que você consegue reverter o valor da sua semestralidade em produtos da Bioinnovation. Então, por exemplo, a semestralidade custou R$ 500, você pode ir lá na Bioinnovation e solicitar R$ 500 em produtos, já isso por conta da parceria com o colégio. Que é importante essas parcerias para poder investir, né, na formação dúvida. do aluno, né? Sem dúvida. E nós conseguimos diversas outras parcerias. Por exemplo, nós conseguimos parcerias com o pessoal do receituário digital, dando descontos. Conseguimos com Software de planejamento em virtual. cirurgia ortognática, a Nemotec, a KLS Martin. Tivemos várias outras parcerias também de descontos, né, que foram adquiridos. O próprio seguro de responsabilidade civil, que é um benefício já incluído na semestralidade, ele também dá direito a você fazer junto com a mesma empresa, né, seguradora, a upgrades importantes. Então, se você quiser contratar mais do que você tem direito, você contrata, né, com desconto e você ainda tem cashback. Então, se você quiser contratar um outro tipo de seguro, um DIT, por exemplo, um seguro de um automóvel, um crediário imobiliário, como é que chama? Consórcio. Um consórcio imobiliário, por exemplo, ou de automóvel, né? Você tem desconto e uma parte do cashback volta para você, né? Para você usar o dinheiro na semestralidade. Então, tudo isso é benefício. Né? Então, tudo isso é benefício que o associado acaba tendo quando ele é membro do colégio. Isso é importante. Eu queria, inclusive, entrar numa pauta aqui que eu acho que está bem no momento da especialidade. A gente avalia aqui, dentro das entrevistas que a gente tem feito, não tem sido um dos melhores momentos, né, da especialidade com relação quando se trata de autorização de cirurgias, enfim. Existe uma queixa, a gente vê aí algumas lives, alguns colegas se manifestando. Eu queria que você falasse quais têm sido as atitudes, a posição do colégio com relação ao Ministério da Saúde, ANS, CFO, com relação a todo esse trâmite, né, que o bucomaxilo está enfrentando com relação principalmente à questão de autorizações de cirurgias, doutor. Bem, isso aí é uma questão bastante sensível e complexa, né? Primeiro que isso envolve a iniciativa privada, né? Então, isso aí é algo da iniciativa privada que tem muitas derivações. E o colégio, como entidade, ela tem que intermediar conflitos, ela tem que levar, né, essa problemática aos órgãos competentes, né, eventualmente se envolver, né, judicialmente em situações coletivas que de fato influenciam no exercício profissional. Né? E como eu falei, isso tem muitos aspectos que são individuais. Né? Então, problemas que são individuais. O Fernando falou a questão de tal cidade, tal estado tem um determinado problema e outro não. Então, os problemas eles são muito, né, digamos assim,
complexos e também bastante de maior ou menor intensidade a depender do local. O que a gente vê em relação aos planos de saúde, né, que as restrições de fato ficaram maiores, né? Então há uma reorganização dos planos de saúde no sentido, né, de dificultar, né, essas autorizações, né, muitas vezes, né, alegando, né, abusos nas solicitações por parte dos cirurgiões, não só cirurgiões bucomaxilofaciais, mas cirurgiões de uma maneira geral, porque esse problema ele não é um problema só da bucomaxila, é um problema da área médica de uma maneira geral, é um problema do médico intervencionista, né, que faz um procedimento de embolização, ou faz um cardiologista que faz um procedimento de hemodinâmica, é o problema do cirurgião vascular, é o problema, enfim, do ortopedista, do neurocirurgião, principalmente desses que trabalham com OPME, né, que é uma questão mais sensível por ter custo muito mais elevado dentro dos planos de saúde, das operadoras de saúde. Então, isso é uma reorganização que está acontecendo e com essa reorganização vem os abusos, né? E aí, onde tem os abusos, que é justamente, né, cerceando os direitos dos pacientes e também dos cirurgiões, é onde a gente tem que se posicionar. Então, o próprio manual de parâmetros e OPME que o colégio lançou, ele serve para intermediar conflitos. Por quê? Ali ele tem uma... O auditor, ele tem que se basear. Por quê? Porque ali está dentro de evidências científicas. Obviamente que esses parâmetros eles não conseguem absorver todas as situações clínicas, aí tem que ter o bom senso. Então, muitas vezes, a própria entidade ela recebe uma crítica que diz, olha, aquele manual, ele me prejudicou, né? Porque ele tinha uma situação tem uma pontual situação lá, e o cara foi ali, só que o cara é como a Constituição, o cara interpretou daquela forma, né? Para prejudicar ele. Mas de uma maneira geral, ele está ali para intermediar o conflito. O colégio em si, como entidade, ele tem esse aspecto de representação desta forma. Então, o que é que a gente tem feito, né? Nós temos feito criando parâmetros, nós temos feito fóruns, nós fizemos fóruns de orientação, né, de conflitos entre operadoras, pessoal do direito, nós participamos de audiência pública, nós levamos as denúncias a conhecimento da ANS pela entidade, fizemos isso inúmeras vezes, estivemos reunidos inúmeras vezes. Inclusive no último COBRAC teve uma sessão conjunta com a ANS, né, com representantes da ANS lá, para a gente poder discutir isso pessoalmente esses conflitos. Tivemos uma sessão à porta fechada, o colégio, a ANS e representante das câmaras técnicas dos conselhos, e tivemos também uma sessão aberta. Né, que foi na Arena, né, com um representante da ANS. Então, nós estamos atentos a esses problemas. Só que isso leva tempo para que as coisas, né, se organizem. E essa questão ela está baseada muito na questão do poder econômico, né? Então, nós temos que, ao mesmo tempo, né, estar atento a essas questões, né? Muitas vezes, né, a orientação jurídica ela resolve muitos desses problemas. E o que a gente aconselha ao nosso associado, né, é que trabalhem dentro das normas adequadas, dentro dos parâmetros que são considerados, né, em termos de evidência científica, né, para que, de fato, uma vez negado essas solicitações, você tenha argumentos sólidos para reverter, né? Porque muitas vezes determinados abusos, que não é a maioria, né? Nós esperamos que isso seja o mínimo, esses abusos eles acabam não sendo revertidos
porque não estão dentro de parâmetros adequados. E isso é muito ruim para a especialidade, né? Dentro dessa questão que a especialidade está vivendo agora, com esses problemas, a entidade tem alguma força, por exemplo, uma das maiores queixas que a gente percebe dos cirurgiões hoje são com relação aos descadastramentos nos hospitais. Como que a entidade se posiciona uma vez que esse cirurgião ele é cadastrado no hospital e ele é descadastrado sem qualquer tipo de, né, informação prévia, o porquê que ele está sendo descadastrado? A entidade tem poder para poder trabalhar, intermediar a favor do cirurgião com relação a isso ou não, doutor? A entidade é uma associação, né, privada, né? Privada, que ela não é uma autarquia, né? Ela defende os interesses dos cirurgiões bucomaxilofaciais daquela associação. Perfeito. Né? Então, isso é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Segundo aspecto, uma vez que a gente detectou, né, esse tipo de situação que aconteceu bastante em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, tem acontecido né? em Salvador, né, a gente começou a trabalhar em uma estratégia. Então, a primeira estratégia que a gente considerou como sendo fundamental foi criar as câmaras técnicas de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial dentro dos conselhos regionais, que são as autarquias federais. Então, nós estimulamos, nós não criamos, porque nós não somos autarquia, mas nós estimulamos que os nossos membros e que a própria autarquia, os seus presidentes, né, criasse câmaras técnicas da especialidade dentro dos conselhos, para que as demandas dos nossos associados fossem levadas às câmaras técnicas e as câmaras técnicas assessorassem os conselhos regionais para que elas sim tomassem as providências necessárias. Paralelamente, né, aqueles estados que são estados mais problemáticos, nós trabalhamos em conjunto com os conselhos, né, regionais, né, e aqui em São Paulo nós chegamos a fazer uma denúncia no Ministério Público do Consumidor. Né? Então, hoje tem uma ação que tramita no Ministério Público do Consumidor relacionado a esses descredenciamento e credenciamento aí, né? E a mesma coisa tem sido feito, vai ser feito agora no estado da Bahia, especificamente na cidade de Salvador. E aqui também em São Paulo foi mandada uma notificação extrajudicial sim, para os hospitais que estavam cursando com isso. com isso. Só um hospital respondeu, né? Mas a Porque uma nossa vez parte foi que feita. o cirurgião não está cadastrado, não pode operar, o paciente não Isso. tem acesso, isso é difícil, né? Exatamente. Então, assim, agora, o que é muito importante, uma coisa que é fundamental, é que toda essa problemática, né, para que gere, de fato, um documento robusto, para que as autoridades, de fato, tomem conhecimento e que deste conhecimento possam gerar alguma demanda que possa ter algum tipo de modificação, é preciso documentação. Então, preciso de documentação, comprovação, né? Para que isso, de fato, a gente possa ter documentos robustos para dar essa iniciativa, esse pontapé inicial. Então, assim, o colégio está atento, o colégio atuou junto ao Ministério Público do Consumidor, tem atuado em alguns estados mais problemáticos, tem atuado junto às câmaras técnicas. Alguns conselhos notificam também os hospitais por intermédio do colégio, provocando, né? Então, e isso, o colégio tem gerado pareceres também que podem ser usados por esses cirurgiões, demonstrando a ilegalidade daquele convênio, daquele hospital, diante disso, que ele pode usar, inclusive, em causas individuais para conseguir seus direitos. Então, assim, como eu falei, é muito complexo, né, porque trata-se de uma demanda privada, né? Ela não é uma coisa que você resolve facilmente. E a maioria dos hospitais são privados, né? Exatamente. Né? Essa é a maior dificuldade. Exatamente. Como que você avalia esse momento
da especialidade? O que a gente pode, no seu ponto de vista, aí, esperar nos próximos anos aí com relação a isso? Bem, eu acho que a gente vai ter uma acomodação. A gente vai ter uma acomodação, né? O que acontecia há uns anos atrás, do ponto de vista de como se solicitavam determinadas cirurgias, né? Ela não vai voltar. Isso não vai voltar. Né? Então o mercado vai sofrer uma acomodação, né? Vai se chegar a um meio termo, né? Do que é bom para o cirurgião, do que é bom para a operadora, para os hospitais, etc. Né? E acho que a gente vai conseguir ultrapassar esses limites. Como aconteceu há muitos anos atrás, né, no passado. Eu lembro quando eu estava começando, tinha uma dificuldade muito grande para o cirurgião bucomaxilofacial ter autorizações, essas coisas. Foi passando, depois chegou no equilíbrio aí agora realmente voltou dessa Isso. maneira. Então, eu acho que houveram abusos por parte dos dois lados. Eu acho que agora chegou a hora de ter o equilíbrio para que todo mundo possa trabalhar de maneira adequada e principalmente os pacientes não sejam prejudicados. E assim, mais uma vez a entidade fazendo o papel dela. Agora no mês de dezembro nós vamos lançar o primeiro curso pela entidade para auditores de convênios. Não só para auditores de convênio. O cirurgião bucomaxilofacial interessado em fazer auditorias, ele vai ter um curso específico para isso, um curso modular, para que ele receba o treinamento para fazer auditoria na área e perícia técnica também na área. Então, muita gente aí que faz auditoria, que faz perícia, não tem treinamento. E muitas vezes não é da especialidade, inclusive, né? Isso, não é da especialidade. Então, nós estamos lançando agora, no mês de dezembro, até o final da gestão, está saindo esse primeiro curso. Então, os associados, eles podem se inscrever, né? Então, nós estamos fazendo para associados e não associados. O associado ele tem prioridade e esse curso ele tem esse objetivo aí, né? Você falou sobre as criações de câmeras técnicas, né, e comissões especializadas. Só para entender como que é isso e como isso fortaleceu a entidade. Pelo que você falou, são regiões, isso é criado em outros... Só para poder entender como que é isso. É mais ou menos o seguinte, nós temos o Conselho Federal, com sede em Brasília, e os conselhos regionais em cada estado. Então, esses conselhos regionais são autarquias, é o braço do Conselho Federal. Mas quem executa em si são os conselhos regionais. Então, o Conselho Regional do Espírito Santo, o Conselho Regional do Rio Grande do Norte. Então, né, eles que fiscalizam os profissionais, eles que estão lá fiscalizando o exercício da profissão e assim por diante. Então, quando eu coloco dentro daquele conselho regional, né, uma comissão de especialista na nossa área, essa comissão ela pode assessorar, né, a presidência do Conselho Regional. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu, né, praticamente, né, acho que 70% hoje dos conselhos regionais têm comissões de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Que foi implementada na sua gestão ou isso já havia Não, antes? foi implementada na nossa gestão. A gente tem esse monitoramento de quando a gente começou e quando que a gente terminou. E mais um ponto, né? Com os coordenadores de capítulo dentro dessas comissões dos conselhos regionais. Isso. E a gente estimulou que os coordenadores, que são os nossos representantes nesses estados, fizessem parte dessas comissões especializadas. Então, quando eu tenho uma demanda, né, seja de natureza pública ou privada, relacionado à especialidade, né, você encontra na Câmara Técnica ou nas comissões de especialização de especialistas daqueles conselhos regionais um amparo técnico, administrativo, que pode usar toda a estrutura do conselho regional, inclusive a jurídica, para tentar intermediar o conflito. Vamos pegar, por exemplo, essa questão que você falou aí dos hospitais. Então, o hospital tal descredenciou fulaninho de tal. Então, ele pode usar, sim, a estrutura jurídica
do Conselho Regional para fazer uma notificação, perguntar por que houve aquele descredenciamento, considerando que aquele profissional não tem nenhum processo ético, não foi condenado, né? Que não houve nenhum processo administrativo dentro do hospital, ou não foi enviado nenhum processo administrativo para o conselho, e por que aquele profissional foi descredenciado. Então, Nenhuma queixa ética, uma nenhuma queixa ética, absolutamente nada. Então, assim, então, essas câmaras técnicas, elas têm uma importância muito grande. E o colégio sabe muito bem disso, e ele também deve estar representado dentro dessas câmaras técnicas, porque o colégio ele tem toda uma filosofia que precisa ser levada, né, a esse ambiente. Né? Uma filosofia de formação, uma filosofia ética, uma filosofia, né, de questão de comportamento, né, e de proteção da própria especialidade. Então, uma das coisas que mudou bastante em relação às gestões, e isso não mudou só na minha, mas mudou ao longo dos últimos 10 anos, né? Principalmente na gestão do professor Laureano, depois na gestão do Marcelo e agora na minha, foi que o colégio ele tem que sair desse braço apenas científico, mas também se envolver nesse outro braço aí, que é o do exercício profissional. Que isso fortaleceu muito a especialidade, né? Isso. Então, nós estamos aprendendo, né? Aprendendo os mecanismos, como que a gente faz isso. E a gente só vai fazer isso se a gente se organizar. Se o cirurgião membro se organizar, se os cirurgiões se organizarem, criando essa mentalidade e, obviamente, respeitando também a legislação vigente, né? E tudo que a gente precisa para exercer a especialidade dentro das boas práticas. Estamos chegando ao final desse podcast. Ainda temos aqui 3 perguntas para a gente poder finalizar esse episódio. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube e também pode seguir a nossa página no Instagram, Bucocast. Quanto tempo de podcast, Isaac, nós estamos aí? 1h30 em média aqui. Doutor, eu queria finalizar esse podcast, doutores, falando sobre a área de eventos, né, da entidade. Nós tivemos esse ano o congresso lá no Belém, né, o COBRAC, que acho que é o maior evento da especialidade, né? E eu queria que você falasse nesses últimos 2 anos, né? No ano anterior, acho que é cada 2 anos, ou um ano sim, é o COPAC, Subrabuco e o ENEC, né? E no outro Isso. ano O COBRAC. eu queria que você desse um panorama aí desses eventos na gestão dos senhores. Como que foi? Olha, foi extremamente positivo, né? Nós ressuscitamos o Subrabuco. Subrabuco era um evento pequeno, né? Um evento que sempre dava prejuízo ao colégio do ponto de vista financeiro. Era um evento que girava aí em torno de 50, 40 pessoas. E a gente teve um Subrabuco com 400 pessoas, tendo que parar as inscrições porque não tinha mais lugar no centro de convenções. Então, foi uma surpresa muito positiva essa adesão ao Subrabuco, a volta do Subrabuco, né, Renasceu. nessa gestão. Foi muito legal e foi um evento do ponto de vista científico, no ponto de vista de congregação com os colegas, excepcional. Foi o primeiro evento regional da gestão e foi uma surpresa super agradável, super positiva. E o Subrabuco promete aí, agora em Balneário Camboriú, né, sobre a presidência do Dr. Alisson Paza, né, ele promete aí que vai ser um evento realmente de público bastante considerável, né? Então nós temos o Subrabuco, como você já comentou, que é no sul, né? Pega todos os capítulos, toda a região sul. Nós temos o COPAC, que acaba pegando um pouco da região sudoeste toda, né? Sudoeste toda e parte do Brasil, não deixa de ser. E o ENEC, que pega o norte e nordeste. Então, todos esses eventos regionais, que são eventos oficiais da entidade, né, foram lucrativos e, mais importante ainda, atingiram os objetivos científicos de formação e tiveram discussões, inclusive, no âmbito do exercício profissional, como você comentou, né? Já que a entidade, embora o evento seja científico, a gente tem aproveitado também os eventos para discussões do exercício profissional, né? Então isso é uma inovação também bastante grande nesse aspecto.
e fechamos com chave de ouro no Cobrac. Cobrac Belém foi, né, o maior Cobrac de todos os tempos. Né? Então, um evento que a gente, né, que muita gente apostou como sendo um evento de prejuízo, um evento que seria um fracasso, né? Você pôde comprovar que você esteve lá presente, foi um evento, um baita evento e muito elogiado por todo mundo. Então, Do foi ponto muito... de vista científico, do ponto de vista de presença física, mais de 1.900 congressistas, a indústria toda apoiando e todos muito satisfeitos. Foi um evento assim sensacional. E isso traz boas, né, expectativas para os próximos eventos regionais, E internacionais, né? Que Né? teremos. isso, que vão acontecer no ano de 2025, já com a gestão do professor Belmiro, né, o Subrabuco em Balneário Camboriú, o ENEC na cidade de Salvador, o Copac aqui em São Paulo e o Cobrac em 2026 na cidade de Natal, né, ensaiando aí para O CIALACIBO, que vai ser o Congresso Latino-Americano, que vai ser em 2027 no Rio de Janeiro. que também foi uma aquisição aí da gestão, né? A gestão ela conseguiu trazer, né, a CIALACIBO, né, para o Brasil, né? Então a gente defendeu essa tese, né, no Congresso de Assunção no Paraguai e conseguimos trazer isso aí para o Brasil. Então assim, a questão dos eventos de fato tem se consolidado, porque o evento do colégio ele é um evento muito sério que congrega, né, os melhores especialistas regionais e sempre tem, né, convidados internacionais de peso. Aí e uma ótima oportunidade para as empresas, né, né, fazerem seu network, né, e também os profissionais, obviamente. E é um importante fórum, e tem se tornado um importante fórum para outras situações, entre elas a questão do exercício profissional. É outro fórum que a gente não pode deixar de falar, que está sendo sempre presente nos eventos, é a formação do especialista. Também a gente nunca pode deixar de bater nessa tecla, que é um dos grandes objetivos do colégio, é essa questão com a formação. Você falou sobre os capítulos. Como que é essa questão da atuação dos capítulos? Então, a gente estava conversando antes da gravação aqui com o professor Fernando, entender melhor a importância da atuação dos capítulos dentro da entidade. Bem, porque os capítulos é mais ou menos como se fossem os regionais, né? É o braço do colégio, são aqueles profissionais, né, que coordenam a atividade do colégio em cada uma dessas regiões. Então, por exemplo, Rio Grande do Norte e Paraíba, ele é coordenado por um capítulo, que eu chamo capítulo 4, e lá nós temos um coordenador de capítulo e um vice-coordenador. Então, eles são responsáveis em responder pela associação naquela região, intermediar, fazer essa interlocução junto aos conselhos regionais daquela região, representar, né, as demandas da especialidade naquela região e também organizar, caso tenhamos, né, uma grade de atividades científicas, né, entre outras situações. Então, é como fosse, né, os nossos regionais espalhados por todo o Brasil. Nós estamos no capítulo São Paulo, qual que é? É o oitavo. Oitavo. Capítulo 8. E o Rio de Janeiro É é o 7. na sua 4. 4. Então o Isso. podcast está correndo na cidade do capítulo 8 com os nossos representantes aqui da entidade do capítulo 4 e 7, é isso mesmo? Isso aí. Exatamente. Meus amigos, para finalizar, eu queria que você falasse, no seu ponto de vista, se faltou algo que você pudesse contribuir, né, além do que vocês fizeram nessa gestão, na questão dos avanços, né? Assim, obviamente que você sai com aquele dever cumprido, mas você pode olhar e dizer, poderia ter feito mais. Tem algum panorama que você consegue traçar com relação a isso, doutor? Olha, de uma maneira geral, a gente está muito satisfeito, né? A diretoria, né, composta aí por mim como presidente, o Fernando como vice, a nossa tesoureira Sandra Sardinha, da Bahia,
o nosso secretário-geral, Eduardo Studart, do Ceará, o Rafael Guerra, aqui de São Paulo, como diretor executivo, e o Leonardo Faverandi como nosso diretor científico, né? Já que substituiu o nosso querido Alexander Svesuti com o seu falecimento, também era aqui de São Paulo, como diretor científico. Nós estamos muito satisfeitos com o que a gente conseguiu fazer, né? Com o que a gente conseguiu de êxito, né? Obviamente, a gente gostaria de ter feito muito mais, né? Gostaríamos de ter conseguido muito mais benefícios aos nossos associados, mas de uma maneira geral acho que a gente conseguiu atingir o objetivo. E como você falou, é a sensação do dever cumprido, né? Muita coisa ela requer um tempo, um amadurecimento, uma determinada atitude que você toma numa gestão, ela só vai se repercutir 10 anos depois, né? Um gatilho que você dispara ali, a coisa só vai de fato se reverberar, né? De fato concreto muito tempo depois. Então acho que as nossas iniciativas foram positivas, algumas delas viraram estatutárias, né? Outras irão ser incorporadas, né? A nova gestão também terá outras ideias e assim por diante. Haverá novos benefícios. O importante é que a política institucional ela deve ser, né, levada à risca no sentido de que a gente possa, de fato, conseguir os objetivos. Só para você ter uma ideia, essa política de formação da residência, ela é uma política de mais de 10 anos atrás. Ela não é uma política inventada por nós. Ela é uma política de 6, 7, 8 gestões atrás, que agora que ela está cada vez mais se concretizando, né? Entendeu? Então o que a gente faz hoje é o que vai, de fato, né, gerar no futuro. 2 anos de gestão, né? Pra gente demorou a passar, mas para quem está de fora, passa muito rápido. Exatamente. E muito dessas consolidações, assim, uma coisa que a gente começou em janeiro de 2023, muita coisa não tivemos nem resposta. A gente está em dezembro de 2024 e é difícil. Assim, o tempo é muito curto para isso. Eu tenho uma decepção muito grande. Eu não sei se a palavra certa é decepção, mas enfim, com o nosso Conselho Federal de Odontologia. Então, de fato, eu acho que o nosso Conselho Federal de Odontologia ele não tem correspondido, né, ao que a gente almeja em Até termos porque de especialidade. É uma relação de mão dupla, né? A gente está buscando nos aproximarmos do conselho e tal, mas a gente tem notado essa dificuldade. Isso. E isso aí é uma coisa que nos deixou a desejar nessa gestão. A gente queria um elo maior, buscar uma aproximação maior com o Conselho Federal. Nós buscamos, mas a gente não teve esse feedback. Então, eu acho que o CFO ele poderia ter sido mais ativo nas nossas demandas, nas nossas solicitações, considerando, até mesmo por uma questão de justiça, né, que a especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial foi uma especialidade muito importante para a odontologia no Brasil, né? Primeiro porque levou a odontologia para um ambiente fora do consultório odontológico. Então, nessa relação, né, de atuação nos hospitais, né, junto com a classe médica, essa interação, né? Então, a bucomaxilo, ela criou um ambiente de maior aceitação até para outras especialidades da odontologia. Elevou o nome da odontologia. O nome da odontologia. A própria odontologia hospitalar, que surgiu recentemente, certamente só entrou em ambiente hospitalar a partir da entrada da bucomaxilo. A própria estomatologia também ficou mais reconhecida no meio médico por conta da cirurgia bucomaxilofacial. Então, tudo isso, acho que a gente merecia um crédito maior do CFO, né? E a gente buscou. Isso ninguém vai poder... É uma coisa que a gente fala que faltou na gestão, mas a gente buscou essa aproximação, buscou esse contato maior, mas infelizmente não. E eu a gente sempre não falo conseguiu. que a gente sempre faz crítica, mas é crítica construtiva.
né? A entidade, Conselho Federal de Odontologia, ela tem uma importância muito grande e uma responsabilidade muito grande. Então, o que nós temos muita legislação, resolução, portarias que a gente precisava atualizar, que a gente precisava criar para regulamentar melhor a própria especialidade, para proteger melhor o profissional, o exercício profissional, que nós provocamos o Conselho Federal, mas que eles nem sequer respondiam, né? Então, nós estamos há quase uma década com essa gestão anterior aí, tentando evoluir em conjunto relacionados aí à questão da formação. A gente não consegue, Eu né, lembro, evoluir. Adriano, da gente, há 2 gestões atrás, a gente indo a reuniões no MEC para falar de formação, de residência, e a gente via a coisa começar a andar e, de repente, Isso. voltava a estaca zero. E assim, nós temos muitos outros problemas. A gente não está no fórum ideal aqui para falar de todos esses problemas, mas assim, a gente sente um CFO estagnado em relação à nossa especialidade. A gente quer ver um CFO mais ativo, um CFO mais proativo nessas questões. E nós estamos com bastante esperança agora nessa mudança de gestão, né? Mudou o presidente agora recentemente. Nós temos colegas que estão dentro do Conselho Regional e a gente Conselho Regional, no Conselho Federal, e a gente está entusiasmado agora que esse tipo de relação melhore, né? Que de fato a bucomaxilo tenha um reconhecimento, né? Por tudo que ela já fez e por tudo que ela faz, né? Por parte do CFO, né? E que ele de fato nos ajude nas nossas demandas. Nós somos parceiros, nós somos, né? Sempre fomos uma entidade consultiva, nós não concordamos com tudo do CFO, mas nós temos que nos respeitar, né? E da mesma forma que nós respeitamos algumas coisas do Conselho Federal, eles também precisam respeitar as nossas opiniões, né? O fato é que nós queremos o melhor para a especialidade, a entidade quer o melhor para a especialidade e, obviamente, para a odontologia. Finalizando esse podcast, eu quero agradecer demais a presença dos nossos amigos cirurgiões, né? E tanto o presidente quanto o vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, gestão 2023-2024. Mas antes que vocês façam a consideração finais, né, de vocês, né, em relação à gestão desse biênio, né, dentro do colégio, algum conselho você poderia deixar aí para a próxima gestão? Porque eu nunca fui presidente, eu não sei dizer se o melhor é você começar ou se é quando você termina, mas, obviamente, você teve toda uma experiência aí ao longo desses 2 anos, ambos, né? Vocês tiveram toda uma experiência. Se tivesse que deixar um conselho para a nova gestão, para os novos, né, o presidente e a sua diretoria que vai estar assumindo no próximo ano, haveria algum conselho, presidente? Olha, eu acho que a nova gestão ela tem bastante experiência, né? Nós temos profissionais que já estão dentro, né, da entidade há muitos anos, já passaram por outros cargos dentro da entidade, estão antenados com os problemas da especialidade e das necessidades que nós temos. Sempre houve, né, uma facilidade dessa gestão, né, em transmitir, né, toda a nossa angústia de demandas, né, e das nossas próprias atitudes né, em relação das tomadas de decisões, principalmente com o nosso próximo presidente, o professor Belmiro. Então, eu acho que o conselho que eu tenho para dar para eles é no sentido mais deles, digamos assim, estarem cada vez mais empenhados, assim como nós estivemos, e também estarem estimulados, né? Que eles se sintam sempre estimulados a buscar o melhor para a especialidade. E isso eu não tenho dúvida que essa gestão ela tem essa gana, né? Que a gente conhece
Especialmente eu conheço o professor Belmiro, sei da gana dele, em querer o melhor para a especialidade. Então, acho que a gente vai estar muito bem representado e a gente vai estar aí ajudando de alguma maneira, como associado, como membro, né, nas demandas da especialidade. Acho que todo presidente e vice-presidente, né, professor Fernando, espera que dê continuidade aos projetos, né? Sim, sim. A gente fez muita coisa legal e tenho certeza que o curso da Marca Colégio vai continuar, o PAER vai continuar, isso aí já está em estatuto, e mesmo se não tivesse, por palavras do professor Belmiro, ele daria continuidade. Eu acho que isso aí já é um grande passo. E como o Adriano falou, a gana que eles têm, não só o professor Belmiro, a professora Renata, o Leonardo Faverani, que faz parte da nossa gestão, vai continuar, então vai ser um elo de ligação muito grande entre a gestão da nossa gestão e a gestão seguinte, que vai estar presente ali. Eles têm gana, eles têm experiência, e eu tenho certeza que a coisa só vai crescer. E o nosso objetivo, que a gente quer e que a gente torce, é para que cada gestão que venha seja melhor que a anterior, que todos nós vamos sair ganhando com isso. Isso, é fortalecer a entidade. Fortalecendo a entidade, a gente vai fortalecer a especialidade. Suas considerações finais, professor Fernando Lima, uma honra poder recebê-lo aqui. Já havia gravado um podcast antes ou não? Não, primeira É a vez. primeira vez. Já fica aqui o nosso convite para você retornar aqui na Bucocast para a gente falar um pouco sobre sua carreira, sobre sua trajetória dentro da especialidade, discutir assuntos que eu fiquei aqui coçando minha mão para perguntar, mas o nosso objetivo hoje era falar, né, sobre essa gestão que vocês tiveram 2023 e 2024. Obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar isso, né, com os nossos colegas que nos acompanham pelo canal da Bucocast. É sempre bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui. Não posso deixar de agradecer ao professor Adriano pela oportunidade de ser o vice-presidente dele. Com certeza aprendi muito, não só com a pessoa, mas Adriano foi muito mais que um presidente, ele foi um líder, gerava, ele gerindo aquele time da diretoria como poucos. Parabéns, Adriano, e obrigado pela oportunidade. Desejo todo sucesso ao professor Belmiro, que está vindo aí para a próxima gestão. Tenho certeza que o colégio vai estar cada vez mais fortalecido. E o convite já está aceito, só a gente programar que estarei aqui novamente. Será sempre bem-vindo, meu amigo. Professor Adriano Germano, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial até dia 31 de dezembro de 2024. Uma honra recebê-lo aqui, muitíssimo obrigado. É sempre bem-vindo. Nossa, nós agradecemos aí a oportunidade. Quero agradecer também, né, algumas pessoas que foram chaves aí na nossa gestão, né? Então, a diretoria, né? Então, toda a diretoria, esse time envolvido, né, em querer ajudar. Então, você sabe que não há nenhum... financeiramente, a gente não tem nenhum bônus, né? Muito pelo contrário, a gente deixa de fazer, né, das nossas atividades, que a gente tem tantas aí, alguns são professores universitários, outros são preceptores em hospitais, nossa atividade de consultório, a gente acaba deixando, né, muita coisa de lado para prestar esse serviço aí para a entidade. Então, agradecer essa equipe maravilhosa, que sem eles a gente não tinha tido tantos avanços, né? Então, agradecer aí, de fato, agradecer a confiança também dos nossos associados, né? Afinal de contas, nós somos eleitos democraticamente e esse voto de confiança, ele é um voto de confiança importante e de fato, é uma grande responsabilidade, né, em representar esse grupo seleto de profissionais. Então, e todos os parceiros, né, os parceiros comerciais, os nossos prestadores de serviço, né, os funcionários da sede, que também se envolvem bastante, né, os nossos prestadores, seja né, os prestadores do site, das redes sociais, então o nosso assessor jurídico, então todo o grupo, né, todo o grupo de prestadores, né, que é um time forte, um time envolvido aí de fato para que o colégio ele realmente tenha uma dinâmica, né, que possa gerar benefícios ao nosso associado e obviamente, a especialidade. Então, agradecer essa oportunidade,
foi um momento ímpar aí na minha carreira e tenho certeza também, assim como o Fernando, que a próxima gestão também será brilhante e vai trazer avanços e nós vamos cada vez mais fortalecer a nossa entidade. Eu acho, nós temos um lema, né, Fernando? Né, que um lema começou, o pessoal ainda um pouco tímido, né? Sempre a gente dizia que juntos seremos mais fortes, e de fato é verdade. Então, agora é torcer e ajudar a próxima gestão para que, de fato, esses avanços cheguem, né? E aquilo que foi plantado há 2 gestões anteriores, ou há 3 gestões anteriores, ou há 10 gestões anteriores, né? Sejam cada vez mais aperfeiçoadas e se concretize, né? E que novas ideias, né? Novas ideias surjam e que mais para frente também sejam concretizadas. Então esse é o espírito aí, da gente colocar, né, nossa ideia ou nossas ideias aí, de fato isso venha se transformar em algo substancial no futuro. Então nós estamos aqui só de passagem, né? E é exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, muito obrigado aí pela oportunidade, obrigado você associado, e quero deixar aqui um convite para você que não é associado do colégio, né? Você que é um especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, né? Que está iniciando sua carreira ou que já está na carreira aí há já bastante tempo e não é um membro da entidade, que se filie. É uma entidade séria, uma entidade que olha para você e, obviamente, uma entidade que quer o melhor para a especialidade. Então, venha para o colégio, né? Lá, faça sua consulta lá no site, sua inscrição, que será um prazer recebê-los e vamos, né, cada vez mais engrandecer a nossa entidade. Em 2026 você tem um desafio, né? Você é o presidente do Cobrac, do próximo, ou não? Sim, do sim. Próximo evento do Cobrac, Isso. você é o presidente, né? Em 2026 vamos estar todo mundo em Natal. Natal, Em 2027, nós vamos estar em 2026 em Natal, como o nosso Cobrac, né? Vou fazer até um desafio aqui, meu amigo Thieres, né? Que disse que foi o maior evento, né? Vai ser até chegar Natal, né? O Cobrac de Natal vai ser maior. E também, 2027, o nosso presidente da Cialacibo. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Doutor estarei Fernando. lá presidindo o Cialacibo. E aí vai ser o maior congresso da América Latina da história. Estamos recheados de eventos e congressos nesses próximos 3 anos. Professor Adriano, muitíssimo obrigado pela sua presença. Fica aqui também o nosso convite para você retornar ao nosso canal aqui da Bucocast, nosso estúdio, para falar sobre sua carreira, sua trajetória dentro da especialidade, que eu sei que você é uma das grandes referências dentro da especialidade, então vai ser uma honra recebê-lo aqui, com certeza, para a gente fazer um podcast. Tá bom? Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, esse foi mais um episódio aqui no nosso canal no YouTube. Um agradecimento especial à Traumec, que tem sido parceiro no programa da Bucocast, tanto interno quanto externo. Então, nosso abraço lá ao Paulo e ao César Caritá, meus amigos que têm nos apoiado. Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.